Imagina só, uma pessoa que acha que é livre, acha que escolhe suas roupas, o que come, onde trabalha, o que estuda. E se eu te falar que essa pessoa, na verdade, vive uma vida ilusão, mano, ela não tá livre de verdade. Isso deve ter significado, muito provavelmente, se é o seu caso, algo muito próximo, né? Mas vamos pensar de verdade na sua rotina. Vamos dizer assim, você acorda numa hora que você não quer, vai pra um lugar que você não gosta, não escolheu, a sua escola, o seu trabalho. Você faz coisas porque, na teoria, você tem que fazer. Você volta pra casa cansado, deita no sofá, começa a scrollar no TikTok, você vai lá, janta, dorme, e no outro dia você repete isso. Você consegue me dizer onde exatamente tá a liberdade nisso? Tá bom. Você pode me falar que mas eu escolhi meu curso, meu trabalho, escolhi o meu estilo. Você já parou pra pensar se você realmente escolheu isso? Você realmente escolheu isso? Ou você escolheu dentre algumas opções que foram lhe dadas, o que você viu? Pensar, esse seu estilo, o que você come, você gosta, normalmente funciona como um cardápio, né? Algumas opções do lado de você, você escolhe dentro das opções, você escolhe o prato que você vai comer dentro no cardápio. Mas eu te falar que você não escolheu o restaurante que você vai comer, tá escolhendo opções de um cardápio que você nunca escolheu, tá escolhendo roupa com base em opções que você não escolheu de onde você pegaria essas opções. Você tá vivendo numa bolha, uma prisão lógica de gostos. Vamos pensar assim, desde criança, assim, você foi treinado pra obedecer, seguir regras, não questionar a autoridade, que se você trabalhasse duro, o sucesso viria com o tempo. Mas eu vou te falar que a escola não te ensina a pensar exatamente, ela não quer que você pense na verdade, ela quer que você só siga o que foi dado pra você, ela quer que você obedeça. O trabalho em si, ele não te dá propósito. Ele te dá um salário para você conseguir sobreviver no fim do mês, depois voltar na segunda para trabalhar de novo. É um ciclo infinito e você nasce dentro dele. A grande questão aqui é você reconhecer o quão dentro você tá disso e quanta falta de liberdade tá na sua vida. Seus gostos, eles são escolhidos com base numa bolha que se forma nos seus gostos. A escola é desde o começo. Se você analisar o próprio sistema educacional do Brasil, você vai ver que ele não quer criar grandes personalidades ou grandes questionadores, pessoas que pensem fora da caixa e que criem ideias incríveis. Eles querem trabalhadores, pessoas que não têm capacidade para pensar em outras coisas, que veem só um caminho para o sucesso e pro, vamos dizer assim, pro autoconfortamento, né? Aquilo que você chama de uma vida boa, uma vida confortável, sendo que na maioria das vezes você acaba numa rotina cansativa e numa coisa que não te agrada. Talvez a maioria das pessoas até consigam ver de cabeça tranquila, porque até não chegam nem a imaginar isso. Mas no final de tudo isso, isso é tudo uma ilusão, uma falsa crença de que isso é a verdade. Isso na verdade não é uma conspiração, não é como se eu estivesse inventando isso ou que vários homens de ternos ricos sentaram numa sala e pensaram, eu vou criar o sistema desse jeito e dessa forma. Na verdade, o sistema ele evoluiu assim porque é a melhor forma. Em geral, é assim que funciona. O tipo de forma que tem mais performance dentro de um trabalho. A sociedade, ela precisa de pessoas previsíveis, invisíveis, obedientes, produtivas, né? E o mundo todo te convenceu que isso é a liberdade. Você pode ter sim a liberdade de escolher entre 20 marcas de sapatos ou entre 5 marcas de arroz, mas você não consegue ter a liberdade de escolher trabalhar por 40 anos para ainda assim não ter uma vida confortável. Quando você pensa no desenvolvimento das pessoas dentro da sociedade, você vê que tudo caminha para uma prisão tanto mental quanto financeira quanto social. Você fica presa nos próprios pensamentos da bolha que está inserida. Você fica preso nas suas próprias capacidades e limites financeiros do que você conseguiria comprar, de quanto você consegue sobreviver no mês. Fica preso num círculo social que se adequa a onde você está. A maioria das pessoas, por exemplo, criam muitas amizades dentro da escola, para no final, quando sair da escola, não ter mais amizade com ninguém. Ou, por exemplo, quando uma pessoa começa a trabalhar, ela começa a criar, várias vezes, muitas amizades dentro da empresa, mas só pelo grande motivo de você trabalhar lá. Tudo de fato é condicionado a você. Ele é meio tudo colocado para funcionar de acordo com o seu ambiente
e com o caminho que você segue. Mas esse caminho também não foi você que escolheu. Me diz aí, você escolheu a sua carreira ou foram seus pais e a grande parte da sociedade que empurrou isso em você? Você escolheu os seus gostos ou foram o algoritmo que escolheu ele pra você? Você escolheu suas crenças, religião, ou elas foram colocadas na sua cabeça desde que você era uma criança? Se você parar pra pensar, nada disso realmente é verdade. Nada disso realmente foi ideia sua. A carreira, a sua carreira, muita parte das vezes, seus parentes, seus pais, a grande sua parte da sociedade fala que você tem que ter um trabalho de respeito. Fala que se você, por exemplo, fizer uma faculdade de direito, e virar advogado, você vai ter muito dinheiro e você vai ter uma carreira de sucesso e vai conseguir ter o que você quer. Seus gostos, você provavelmente não tirou do nada que, por exemplo, seguir a Virgínia é legal, ou que ver algum vídeo sobre jogos, ou que apostar no tigrinho é interessante, ou que você gosta de roupas, assim, roupas que estão na moda, né, na teoria. Você gosta muito de roupas pretas, ou roupas cor-de-rosa, ou roupas azuis. Todos esses gostos, na verdade, foram colocados a você. Assim, você fosse exposto a outras pessoas, a outros nichos, provavelmente você teria gostos totalmente diferentes do que você tem agora. As suas crenças, né? A maioria das pessoas nasce e como, por exemplo, na maior parte das vezes, uma pessoa que tem os pais religiosos, cristãos, desde que cedo levam ele na missa, falam o que é certo, que você tem que rezar pra Deus, que você tem que crer, que você não pode ser um pecador ali, que você não deve querer cometer pecados, apesar de ser um pecador, você deve honrar a Deus e ir pra missa todos os domingos e confessar e comungar e fazer a crisma e ser batizado para estar na igreja católica. E se você for 100% honesto, você vai ver que 90% disso, 90% de toda a sua vida, não foi escolha sua, foi condicionado. Então, falando de uma forma honesta, o que deve ser feito, o que pode ser feito, a primeira parte que você provavelmente fez no final desse vídeo aqui, é que aceitar que você não é livre, que você tem as limitações com base na sociedade e no que é imposto a você. O segundo passo é que dentro do sistema, apesar de você não ter grandes liberdades, você tem micro liberdades, escolhas conscientes, né? A primeira parte, por exemplo, questionar as coisas que acontecem com você, não só seguir elas como uma vida automática, né? Tirar a sua vida do automática e escolher, construir a liberdade nos pequenos espaços que você tem. E é claro, como passo, entender o jogo. Se você vai jogar melhor ou se você simplesmente vai desistir e continuar, né, essa vida. Mas agora, você sabe o que é o jogo e o que você está jogando. A ignorância, ela não é a liberdade. A consciência é.